Eu só um pouquinho, deixa eu só falar antes da gravação. Não é o ministro, mas certamente é um colega da mesma competência. Eu vou dizer por quê daqui a pouco, Rodrigo. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marina, sou diretora aqui do Instituto Carlos André. Eu pediria a todos que pudessem abrir as câmeras, porque para nós que estamos do lado de cá, é muito importante que vocês estejam com a câmera aberta, porque nós já estamos tão distantes, né? E a gente precisa entender se vocês estão compreendendo tudo. É muito importante que a gente consiga olhar vocês e vocês nos olharem também. Imagina se a gente desse as aulas de câmera fechada, né? Então, para a gente, a sensação é a mesma. Por gentileza, abram a câmera e podem participar. Eu vou chamar o professor Carlos André para apresentar o doutor Rodrigo. Com a palavra, o professor Carlos André. Bem, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que, quando digo boa noite a todos, também as nossas colegas advogadas se sintam cumprimentadas aqui muito gentilmente. Quero cumprimentar a nossa diretora aqui do Instituto Carlos André, né, nossa CEO, nossa líder aqui, a nossa diretora Marina, todos os colegas que estão aqui no Instituto Carlos André, nossos colaboradores extraordinários que estão aqui conosco, que fizeram, né, essa nossa semana ocorrer. Muito obrigado aqui ao diletíssimo Rubens, diletíssimo Luiz, diletíssima Brenda, diletíssimo Lucas, diletíssima Fernanda, todos que fazem esta instituição, Instituto Carlos André, ser o que ela é. Eu costumo dizer que essa questão do nome da instituição digamos assim, porque eu, como professor de língua portuguesa, né, nós iniciamos o Instituto, mas o Instituto ele é um instituto da língua portuguesa. Ele é um instituto da última flor do lácio. Ele é um instituto que acredita efetivamente num país melhor. Ele é um instituto que acredita efetivamente em que a inteligência ainda é o diferencial do Homo sapiens. E a materialização da perspectiva da inteligência se nos apresenta com a boldização dos aspectos da língua. Algo que o país, nos últimos anos, né, vem repudiando. A inteligência é algo de que muita gente tem se envergonhado nesta república. Mas eu acredito muito, muito em que isso pode ser alterado, em que isso pode ser mudado, e começa pelo processo de comunicação. Harari tem aquela frase famosa, né, naquela obra chamada Sapiens, que é: se um leão tem muito mais tônus, muito mais força do que nós, se uma coruja tem uma visão muito melhor do que nós, se, em regra, né, os cães têm um olfato muito melhor do que nós, por que nós dominamos o mundo? Porque nós nos comunicamos. E o fato de nós nos comunicarmos é que gera a nossa sociabilização. O Estado surgiu da nossa comunicação, a nação surgiu da nossa comunicação, e é isso que se nos apresenta como o nosso diferencial. Então, é para isso que o Instituto Carlos André existe, é para isso que nós existimos, é para estabelecer a conexão por meio da comunicação com a sapiência que vem representada pelo iluminismo. E o direito, então, o direito, falava ontem aos senhores, não existe direito sem comunicação. Direito e comunicação se confundem. E aí, na comunicação, todos os aspectos que vêm da comunicação. Quero cumprimentar cada um de vocês que esteve presente ontem na nossa aula sobre os erros linguísticos mais comuns, mas eu quero cumprimentar agora fortemente, mas é fortemente, este colega, este amigo, que é assim, o grande arquiteto do universo, que é Deus, me deu a honra de conhecer. Eu, de fato, quando falo isso, ele sabe que é de coração, eu fico realmente emocionado, porque o que eu sou, no fundo? Né? As pessoas conhecem o professor Carlos André, mas eu sou um menino retirante lá do interior do estado de Tocantins, que muito honrosamente tem a possibilidade de ter grandes amigos, né? Primeiro, ter tido uma família linda, né? Colegas extraordinários com quem eu trabalho, mas de ter pessoas muito importantes na minha vida. Entre elas, os meus alunos, e cito aqui o professor Rodrigo Dias, eu cito o Maurício Godinho, que é um dos alunos que mais fizeram curso aqui no Instituto Carlos André, colega advogado, que, por isso que eu disse, tão competente quanto o ministro. Tem que citar os colegas que são da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Carlos Cruvinel, que é um líder da advocacia do interior, doutora Camila, que agora recém-eleita conselheira, presidente da Comissão de da Ordem dos Advogados do Brasil, Caldas Novas, e tantos outros colegas que estão aqui, né, do Comunicador Perfeito. Mas eu quero citar aqui o professor Rodrigo Dias, que é um amigo que me ensina muita coisa.
assim, as pessoas o veem como juiz de direito, vou falar aqui do currículo dele já, né, um microcurrículo, né, juiz do trabalho, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela UFG, ex-presidente da AMATRA, professor universitário, membro do Grupo de Altos Estudos Trabalhistas do Governo Federal e salvo o melhor juízo, agora o diretor da Escola Superior da Magistratura Trabalhista do TRT, 18ª Região. Mas eu, a par desse currículo extraordinário, e muito mais poderia ser dito, eu conheço o Rodrigo Dias, um apaixonado, abnegado pela última flor do laço, pela língua portuguesa, um homem de altíssimo aspecto moral, um homem de uma lianeza, e entendendo lianeza como aquele que fala aquilo que pensa. Rodrigo tem essa característica, isso me deixa muito à vontade sempre de conversar com ele, e um homem de um nível ético, me permitam dizer, que um dia eu gostaria de estar à altura de dialogar com ele, nessa perspectiva que Aristóteles coloca, né, do ethos, do pathos e do telos. E quando eu falo em ética, eu falo em credibilidade, só de ter falado aqui, Rodrigo, seu nome, olha só a credibilidade que esse curso já passa, inclusive, a ter. Então, por que eu fico emocionado? Porque eu nunca vou me esquecer, sabe, Rodrigo, do menino retirante lá do interior do estado de Tocantins, que vem e que tem essa oportunidade de conviver com pessoas como você. Um pai, eu sei, exemplar, né, um marido exemplar, e uma pessoa que eu particularmente admiro demais, que me liga domingo à tarde, às vezes, olha, eu vi uma sentença aqui, né, um dia o Rodrigo, domingo à tarde, isso me deixa muito feliz, e nessa sentença aqui, me lembrei de você, olha só esse detalhe desse desvio gramatical, o que causou? Então, Rodrigo e eu, às vezes, conversamos, eu queria ter mais oportunidade de conversar com ele, sobre língua, sobre os resultados dos aspectos da língua, sobre como é que está o país. Ele me deu a honra de ser digamos assim, o professor dele na pós-graduação que ele dirige, né? Isso é uma honra extraordinária. Eu tenho colegas como Platão, como Kleber, né? Os juízes do trabalho extraordinários, com quem tenho a honra de conviver, assim, em razão daquilo que o Rodrigo me proporcionou conhecer o Brasil, porque ele me manda lá para Belém, me manda para Manaus, e eu vou para Santarém, eu vou com todo... E as pessoas passaram. Eu conheci o presidente agora da Ordem dos Advogados do Brasil, do Maranhão, em razão do Rodrigo, que é o Caio. O Caio foi meu aluno porque o Rodrigo me deu a oportunidade de estar numa turma, e eu disse lá, falei, olha, alguém aqui tem que passar a presidir a OAB, o Caio veio, né, e concretizou esse destino. Então, Rodrigo é uma pessoa, me permitam dizer, não vou colocar o doutor Rodrigo aqui, de propósito nesse momento, é uma pessoa que eu admiro profundamente e com quem eu aprendo, eu gostaria de atingir esse nível dele, acho que isso é muito... Rodrigo fez uma coisa, para vocês terem uma ideia, Rodrigo fez uma coisa que eu a considero talvez seja a mais séria de todas. O Rodrigo me fez ter deferência pelo Flamengo. Veja só que coisa interessante. Eu que sempre fui assim, contrariado com essa perspectiva, hoje eu olho o Flamengo, aí eu penso no Rodrigo, eu passo até, de alguma maneira, torcer para o Flamengo em alguns jogos, em razão do Rodrigo. Portanto, eu concluo aqui para vocês perceberem a seriedade, para quem me conhece, né, um São Paulino, para quem me conhece, dizer isso não é fácil. Portanto, eu me rendo a você, Rodrigo. Seja muito bem-vindo, e agora eu volto às formalidades, dizendo ao doutor Rodrigo Dias, juiz do trabalho, seja muito bem-vindo, nos ensine, nos ilumine aqui a como fazer audiências trabalhistas. Obrigado, meu amigo. Perdão, gente, pelo atraso, mas eu não poderia deixar de falar dessa pessoa que eu admiro tanto. Bom, depois disso tudo, acho que eu não vou nem falar nada, né? Não, vamos lá. Meu queridíssimo Carlos André, eu acho que o Carlos André falou tudo isso aqui para vocês, porque ele sabe que a recíproca é mais do que verdadeira. Não tem quase nada a ensinar o Carlos André. Imagina, que vocês bem conhecem ele, né? A coisa se passa muito pelo contrário. Mas eu tenho, de fato, algumas semelhanças, existem algumas coincidências, né, nos nossos gostos, nossas preferências, eu e o professor Carlos André, que não passam, infelizmente, pelo futebol, como ele mencionou aí, porque ele tem um péssimo gosto nessa parte, mas se tivesse bom gosto, me acompanharia a Montevidéu nesse fim de semana, que lá estarei, onde ele gostaria de estar, mas não estará. Mas, de qualquer forma, eu atendo ao convite com uma extremada honra, satisfação e até entusiasmo.
Já que o meu caríssimo amigo Carlos André foi tão generoso nas palavras de agora há pouco, eu vou lhes dizer o seguinte: há cerca de 1 ano e meio atrás, até cerca de 1 ano e meio atrás, eu fazia palestras, lives, por conta da pandemia, com uma frequência extraordinária até, né? Comparado com hoje, incomparável com o que se passa hoje. Houve um acontecimento lamentável aí naquele período, e de lá para cá eu restringi muitíssimo a quantidade de lives, de eventos de que eu participo, e quem eventualmente me conhecia de antes, acho que é impossível não haver percebido isso. E de lá, mas dado o que se passou naquele período, uma perda muito forte que eu sofri, eu resolvi que só vale a pena, e isso não são confetes jogados e nem é por conta do que o Carlos acabou de dizer, mas só vale a pena para mim, a essa altura, participar de lives, de congressos, palestras, etc., se eu realmente me sentir muito à vontade, muito feliz com o que eu estiver fazendo. Senão, eu prefiro não fazer. E no Instituto Carlos André, eu já disse isso a ele várias vezes, eu aceito qualquer convite sem nem saber o que é. Embora esse aqui seja especial pelo que a gente vai tratar. Então, é um prazer enorme mesmo estar aqui. Não tenho, nem de longe, sequer a pretensão, por óbvio, de bem conhecer a língua portuguesa como meu amigo Carlos André, mas, de fato, tenho muito interesse. É uma das áreas de interesse, de foco de interesse maior que tem, sem a mesma competência que ele, mas premido pela necessidade. Quando abandonei o Banco do Brasil em 94 para fazer direito, dei aula de português, acredite quem quiser, né? Durante pouco mais de 1 ano. Isso é só um sinal de que eu realmente aprecio muito. Ele tem razão, eu liguei para ele num domingo por uma questão gramatical e uma sentença que eu percebi. E eu acho que só o Carlos André e muito poucas outras pessoas poderiam encontrar o mesmo prazer que eu ao debater um tema dessa natureza, né? Então, foi algo que no domingo era para mim, e eu creio para ele também, algo muito prazeroso, né? Era uma atividade de lazer até. Bom, então é com muita satisfação, muito prazer mesmo que eu aqui estou. Se não assim fosse, eu aqui não estaria, pode crer. E além disso tudo, meu amigo Carlos André, eu espero que eu não deixe ninguém de fora, mas estou falando só das pessoas que eu passei à vista aqui, né? A Michele Chu, lá do TRT, que atua junto comigo, sabe mais de audiência trabalhista que eu, rapaz. Você não tem noção do quanto me ajuda. É um braço direitíssimo que eu tenho lá, uma bênção lá na Vara do Trabalho. Encontro aqui meu amigo, o Lambert Su, que foi aluno meu das primeiras turmas lá do IPLOG, de pós-graduação. A gente já teve debates, ele é médico, tivemos debates de questões previdenciárias, sujeito extraordinário. Quem tiver chance de conhecer, vale a pena, né? Pessoas que valem a pena, né? Deve ter tantos outros aqui, se eu for falar um por um, eu vou perder o tempo que eu tenho para falar sobre o tema de fundo. Mas, então, quero só dizer que é um prazer grande estar aqui com vocês. E, apenas antes de começar, chancelando o que a Marina disse agora há pouco, aqueles que puderem manter suas câmeras abertas, para quem está falando do lado de cá, é muito estimulante, né? Vocês imaginem se eu passasse toda esta palestra e você tentando ter atenção a ela e eu falasse dessa forma como você agora está vendo. Não é a mesma coisa, convenhamos, né? O elemento humano até da visão, né? O sentido da visão é muito importante aqui. Embora eu, por óbvio, compreenda perfeitamente situações como a do Carlos Cruvinel, descrita aí, né, no chat. Algumas situações, eventualmente, tornam inviável que se abra a câmera. E a gente compreende, ninguém aqui, obviamente, pretende invadir a privacidade nem a intimidade de quem quer que seja, mas, se for possível, fica de logo o agradecimento. Bem, eu vou compartilhar
ver se vai dar certo isso, né? Peraí. Estou tentando compartilhar aqui. Vamos ver se funciona. Funcionou? Acho que sim, né? Está escrito Black November aí, beleza. Então, eu fui convidado para falar sobre os 3 erros mais comuns nas palestras, nas audiências trabalhistas. Bom, aqui me pediram que eu colocasse o breve currículo no material, não vou tratar disso, obviamente, né? Mas o tema proposto foram os 3 principais erros na oitiva das partes e testemunhas. Queria pedir ajuda aqui, acho que Marina, né? Tem alguns colegas, até agora há pouco, enquanto o Carlos falava, eu, na condição de co-host, né, co-anfitrião aqui, estava admitindo o pessoal, eu mesmo estava marcando, mas agora eu não consigo mais, porque sumiu. Nós já estamos fazendo isso, professor, fique tranquilo, tá? Obrigado. E vocês vão me perdoar, mas eu tenho que interromper. De vez em quando eu passo a vista aqui. Acabei de ver meu amigo Cláudio Bisinotto, manda um abraço para ele também. Eu vou falar então aqui com vocês sobre os 3 principais erros na oitiva das partes e testemunhas. Isso é o que me foi pedido, mas eu sou, de vez em quando, um sujeito um tanto abusado, e é possível que vocês percebam que, no fim das contas, eu tenha tratado até de mais do que 3 erros na oitiva de partes e testemunhas, né? Essa que a gente vai começar agora não é exatamente uma palestra, né? Porque é literalmente mais um bate-papo. É quase, não exatamente, mas quase a mesma conversa que eu poderia ter com qualquer um de vocês numa mesa de restaurante, numa mesa de bar. Então, eu evitarei, tanto quanto possível, e dentro do razoável, muita formalidade aqui, tá certo? Vamos lá. A gente está falando de audiência trabalhista e, obviamente, o que se está aqui cogitando é de audiência de instrução, né? Em que serão produzidas as provas orais relativas ao processo. Porque não teria nem muito sentido a gente debater aqui agora a audiência inaugural, em que apenas se destina à realização de acordos. Então, aqui, nós vamos falar da audiência de instrução, em que se faz prova oral, ou seja, a oitiva de partes e testemunhas. A ideia, por óbvio, eu escrevi aí, está compartilhado com vocês, né? Qual que é o objetivo? Por qual motivo nós escutamos partes e testemunhas? Está escrito ali, comprovar as alegações fáticas deduzidas por escrito pelas partes. Obviamente que ninguém leva a juízo testemunhas se não for por este motivo, né? Comprovar a veracidade daquilo que haja sido alegado na petição inicial ou na contestação, a depender de quem a gente esteja falando, né? E quanto a essa produção da prova oral, tanto em relação à oitiva das partes, reclamante e reclamado na linguagem técnico-trabalhista, mas autor e réu, se você for um civilista, há alguns erros, algumas questões que eu não sei se erro, meu amigo Carlos André, seria o vocábulo adequado aqui, mas há algumas atitudes, algumas condutas que podem ser evitadas porque consciente ou inconscientemente influenciam na percepção do juiz, positiva ou negativa, nesse caso negativamente, né, e por isso devem ser evitadas. Então, algumas, também não sei se é a palavra ideal, dicas, né, para quem eventualmente, para advogados que atuem na área. Primeiro, alguns erros cometidos em audiência são mera consequência de ações ou omissões ocorridas antes dela, nos preparativos para essa audiência. Eu escrevi aí, primeiro, para que todo mundo compreenda o que eu quero dizer, conversa com preposto e testemunhas. Como assim, né? Conversa com preposto e testemunhas. O preposto é o representante da pessoa jurídica que estará em audiência. Talvez devesse ter colocado aí preposto ou o sócio. O que eu quero dizer com isso? O advogado, seja ele do reclamante, e nesse caso a conversa é com o reclamante, obviamente.
e da empresa, mas principalmente este último, em relação ao preposto ou sócio, enfim, aquele que vai a juízo representar a empresa, precisa, antes da audiência, conversar, bater um papo. Não é instruir no mau sentido da palavra, no sentido malicioso da palavra, mas verificar com o preposto qual é o grau de conhecimento que ele tem da causa, explicar o que está sendo debatido. E notem, preposto não é testemunha. Aliás, esse é um erro grosseiro que a gente vai falar. Preposto não é testemunha. Preposto não precisa ter presenciado ocularmente aquilo que se passou e que é objeto de controvérsia no processo. Mais do que isso, e por conta disso, o preposto não precisa ter estado presente aos fatos controversos para descrevê-lo ao juízo. A grande questão que muitas vezes é mal compreendida é que em uma ação em que é reclamada uma pessoa jurídica, escolham aí a empresa que vocês quiserem, o Instituto Carlos André. Eventualmente, eu espero que isso nunca aconteça, porque isso implicaria em uma ação trabalhista, mas só a título ilustrativo, né? Se o Instituto Carlos André é parte de uma ação trabalhista, que certamente será improcedente, meu amigo Carlos, mas se o Instituto Carlos André é parte de uma ação trabalhista e alguém é encaminhado, a Fernanda, né, que trabalha lá no Carlos André, por exemplo, é encaminhada para ser preposta, quando eu, juiz, estou inquirindo a Fernanda, ela não é, eu não estou conversando, eu não sei o sobrenome dela, mas eu não estou conversando com a Fernanda nesse momento. Eu estou conversando com o Instituto Carlos André, ali representado por ela. Como a pessoa jurídica é uma ficção legal, é impossível a mim colocar o Instituto Carlos André sentado à minha frente e eu conversar com o Instituto. Portanto, fictamente falando, no meu exemplo, a Fernanda está verbalizando, está saindo da boca da Fernanda as informações que quem está dando a rigor é o Instituto Carlos André. E por este motivo, é inadmissível e traz consequências bastante graves que, no meu exemplo, a Fernanda ou qualquer preposto diga que não sabe, que desconhece os fatos passados em juízo. Afinal de contas, o preposto pode não ter conhecimento pessoal, porque ele não viu. Mas eu não estou conversando com o preposto nesse momento, eu estou conversando com a pessoa jurídica que ele representa. De tal modo que alguém poderia indagar, mas se o preposto não viu o que se passou, como é que ele vai responder lá na hora? É por isso que está escrito aí na sua tela, quanto aos preparativos para esta audiência, que o advogado deve conversar com o preposto. Idealmente, o preposto deve ler o processo com máxima atenção, buscar na empresa a informação sobre os fatos controversos da lide que ele informará ao juiz, chegar, portanto, na audiência perfeitamente conhecedor dos fatos debatidos em juízo, porque custará muito caro a esta empresa que ele representa em juízo, se ele ali manifestar desconhecimento quanto aos fatos debatidos, né? Em segundo lugar, quanto às testemunhas. Bom, quanto aos preparativos para a audiência trabalhista, uma das principais missões que o advogado tem será de selecionar as testemunhas que ele levará a juízo. E quando eu digo selecionar, de novo, não no sentido malicioso, não estou dizendo para ele instruir as testemunhas que eventualmente dirão em juízo o que não sabem ou mentirão. A gente sabe que pontualmente isso ocorre, mas não é disso que eu estou falando. E nem é isso que deve ser feito. Eu estou dizendo, o advogado deve, com base nos fatos controversos, que ele sabe o que ele precisa provar, verificar previamente, na conversa com a testemunha, se esta sim, tem conhecimento pessoal do que está sendo debatido no processo. Porque todo mundo que tem experiência na Justiça do Trabalho já passou em mais de uma ocasião, aliás, em várias ocasiões, por situações em que se discute certos fatos controversos, digamos, jornada extraordinária, que é muito comum, e chega em juízo uma testemunha que não trabalhou, por exemplo,
com o reclamante no período em que se discute a jornada de trabalho dele. Não, eu trabalhei com ele no outro período, que aí perdeu o sentido conversar com a testemunha. Está se discutindo no processo uma discussão, um entrevero entre o gerente da empresa e o empregado no momento da dispensa. Aí vem uma testemunha que trabalhou com o reclamante, mas saiu da empresa 1 ano antes do reclamante. O que ela pode contribuir com o que nós precisamos aí? Então, a seleção cuidadosa das testemunhas que atuarão em juízo, indicando a elas, inclusive, algumas das dicas, entre aspas, que nós falaremos em seguida. E, por último, antes da audiência, se eu fosse advogado, não sou, não pretendo ser, com toda franqueza, e nem tenho a pretensão de saber advogar. Se eu fosse muito bom para advogar, acho que seria advogado. Mas penso que aqueles que o são exercem o ofício melhor do que eu faria. Mas tem algumas questões que me parecem um tanto óbvias e que nem sempre são seguidas. Então, eu tenho aqui a petulância de quem sabe apontá-las. E uma delas é essa. Postura antes da audiência. Como é que é isso? Quando se chega no fórum trabalhista, a mesma coisa se passa no fórum civil, etc., existe um local em que os advogados, partes e testemunhas aguardam o chamado para a audiência. Diga-se de passagem, a Ordem dos Advogados do Brasil busca, e o Carlos André bem sabe disso, tem buscado, nos últimos tempos, melhorar as instalações destinadas aos advogados nos prédios onde funcionam os tribunais. E é ótimo que o advogado tenha uma sala lá, onde ele disponha, por exemplo, de acesso a computador para petições, etc. Mas, antes das audiências, com máxima franqueza e com todo respeito, não é ali que o advogado deve ficar. O advogado deve ficar na antessala, no hall, se você quiser, da vara do trabalho, por mais de uma razão. É claro que existe a razão óbvia de atender ao pregão. Se a parte e também o advogado forem chamados para adentrar a sala de audiência e ele não o fizer no momento adequado, chegar atrasado, as consequências podem ser muito graves naquele processo. Mas não é disso que eu estou falando. Porque, normalmente, se o advogado fica lá na sala da OAB, a parte fica ali esperando e, quando ocorre o chamado, alguém vai lá e chama o advogado e ele comparece. Mas não é isso, não é só isso. Ele deve ficar ali na sala na antessala. Por quê? Porque no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, não se conhece, as partes não conhecem antecipadamente quem serão as testemunhas trazidas pela outra parte. Não é necessário o prévio arrolamento das testemunhas. De tal modo que é uma completa surpresa, em certos casos, o conhecimento de quem serão as testemunhas trazidas pela parte contrária. E você, advogado, não raras vezes pode descobrir isso na antessala. Porque as testemunhas estão ali na sua frente, você conversa. Você conhece fulano? Conhece Beltrano? E aí, quem é esse cara? Ele já trabalhou lá? Inclusive, conhecer as testemunhas da parte contrária pode e deve levar à ponderação sobre a conveniência de se conciliar, de se fazer um acordo, o valor do acordo, porque você já pode calcular o quanto as testemunhas levadas pela parte contrária têm potencial para comprovar o que essa parte contrária alegou. Não ser pego de surpresa nesses momentos, para não ser pego de surpresa nesses momentos, me parece muito óbvio, e se advogado fosse eu assim o faria, que antes da audiência ficasse ali na antessala. Antes de eu seguir, eu quero dizer que se alguém aqui, enquanto eu falo, quiser me interromper, eu não me importo e acho, inclusive, melhor do que deixar tudo para o fim, tá? Levanta a mãozinha aí, para quem conhece o Zoom, e eu, na medida do possível, tento atender. Bom, os erros cometidos em audiências podem ser feitos, então, quanto à prova oral, tanto na oitiva da parte, quanto na oitiva de testemunhas. Eu vou começar falando aqui sobre a oitiva da parte. O próprio reclamante e o reclamado. Se pessoa física, ele próprio. Se pessoa jurídica, o sócio ou o preposto. Para que a gente ouve a própria parte, né, pessoal? Por que eu ouço o reclamante? Por que eu ouço o reclamado ou o seu preposto? Qual é a ideia aqui? Olha, existe um único motivo, e para surpresa de algumas poucas pessoas, porque a maioria conhece, mas existe um motivo fundamental para essa oitiva. É
extrair a confissão quanto aos fatos alegados pela parte contrária. Isso tem uma lógica cristalina, né? As alegações da parte que eu vou inquirir, as mesmas que já constam ou da sua petição inicial ou da contestação, para isso ser meramente confirmado, você não precisa ouvir, nem reclamante, nem reclamado. Para quem já fez audiência comigo, e a minha querida Michele pode confirmar, eu muitas vezes digo às partes, olha, estou ouvindo o reclamante, se o reclamante confirmar tudo que está na inicial, eu não vou nem registrar. Estou ouvindo o preposto. Se ele disser exatamente o que está na defesa, eu não vou nem registrar. Porque isso já está no processo. O objetivo do depoimento pessoal é extrair a confissão. Por consequência, meus caros, é obviamente vantajoso para a parte, reclamante ou reclamado, pouco importa, que não ser ouvido. Se o juiz dispensar a oitiva do reclamante, o advogado do reclamante tem que agradecer, na verdade. E não protestar, como muitas vezes acontece, causa até um certo constrangimento, mas eu registro, obviamente, o protesto. Mas, com máxima franqueza, eu acho até um pouco feio, é um deslize profissional. Mas, enfim, se a ideia é extrair a confissão pelo depoimento da parte, o que o advogado deve realmente pretender? A oitiva da parte contrária, para extrair dela o depoimento, né? De tal modo que, quando a oitiva da parte contrária for indeferida pelo juiz, aí sim você, advogado, registre seus protestos. Mas não, com toda franqueza, deduzir pedidos que de vez em quando aparecem na audiência trabalhista. Não, eu tenho para produzir? Tem. Qual? Quero ouvir que o senhor ouça o meu cliente. Não faz isso, não. Entre outros motivos, porque o juiz já sabe. Me desculpe, pode parecer que isso é algo pedante ou petulante ou pretensioso, mas todo juiz nessa situação pensa que o advogado não tem a devida competência, né? A verdade é essa. Como muitos de vocês sabem, é a fama de muitos juízes, né, de serem um tanto pretensiosos e tal. Mas nesse caso isso é inevitável, né? O advogado comete um erro grosseiro, o juiz pensará isso. E o pior dessa história toda é que essa primeira impressão do juiz acaba permeando toda a instrução, se não todo o processo. Eu trago aí, só para confirmar o que eu estou lhes dizendo, no meio da sua tela aí, um acórdão do TRT da 4ª Região, meramente exemplificativo, Rio Grande do Sul, que diz isso, né? A finalidade do depoimento pessoal é a obtenção da confissão real, não servindo como prova do fato constitutivo de direito vindicado pela própria parte. De nada adianta o reclamante confirmar tudo que tem na inicial. Você não provou nada. E a mesma coisa vale para o reclamado, né? Para o preposto. Então, se for possível, se for concedida a dispensa da parte que você assiste, ótimo, vantagem, que bom que assim é, né? A Edna levantou a mão, pois não, minha cara, Edna. Professor, está me ouvindo? Sim. Então, né, exatamente sobre isso. Se a reclamada foi revel, então, assim, aí eu vou na audiência de instrução. Eu posso solicitar ao juiz que ouça o meu cliente, o reclamado? Mas ela não foi revel? Ela foi revel, mas não foi na audiência de conciliação, não fez defesa, mas agora vai ter audiência de instrução. O juiz marcou para ouvir o reclamante. Aí eu vou comparecer e gostaria que o juiz ouvisse o meu cliente, o reclamado. Eu posso solicitar isso na hora da audiência? Querida Edna, poder pode, mas eu não solicitaria, pelo que eu acabei. Primeiro, porque provavelmente o juiz vai indeferir. Mas ainda que não fosse o caso, você não tem nenhuma vantagem, sequer em tese, coitiva do seu cliente, no caso que você cogita. O que você deve fazer é o contrário. Bater o pé para que seja ouvido o reclamante. Porque, afinal de contas, vamos raciocinar juntos aqui. Se o seu cliente, na sua hipótese cogitada, é revel, será, por consequência, vai ser presumida a veracidade de tudo que o reclamante diz.
Nessa Era circunstância, exatamente por isso que eu queria que ele ouvisse meu cliente, que vai registrar, como o juiz não vai reconhecer nenhuma contestação que eu tenha colocado, vai ficar registrado o que eu teria colocado na contestação, na defesa, não? não, o depoimento pessoal não faz, nesse caso que você está cogitando, não faz, às vezes, da defesa. Não substitui a defesa. No caso de revelia, a única, além do mais, e não bastasse, as declarações do seu cliente, todas elas, sem exceção, nesse caso, seriam desconsideradas em sentença, porque elas não são bastantes, o Carlos André gostou do bastantes, né? Não são bastantes para desconstituir a confissão ficta. A única prova possível, nesse caso cogitado, é a oitiva do reclamante. Porque se os fatos por ele alegados são presumivelmente verdadeiros, a única forma de desconstituí-los é extrair dele, reclamante, a confissão real, que esta prevalece sobre a confissão ficta. Infelizmente, eu compreendo, Edna, a situação do advogado delicada nesse caso, né? Já não há mais defesa no processo. Eu, sinceramente, a depender do caso, na maior parte deles, aconselharia fazer o acordo, né? Mas se isso não for possível, apertar tanto quanto puder o reclamante durante a audiência. E se por um acaso, porque você vai enfrentar casos do que eu vou dizer agora, se por um acaso um juiz indeferir a oitiva do reclamante, isso vai acontecer em alguns casos dessa natureza, aí sim registrar os protestos, porque isso aí cabe a nulidade, né, da sentença futura por cerceio de defesa. Mas a oitiva da própria parte, não existe situação nenhuma, nunca, em que isso possa causar qualquer benefício. Entendi. É porque a intenção era ficar registrado o que eu colocaria na contestação quando o juiz fizesse a oitiva com a reclamada. Sim, vai ficar registrado, mas será completamente desconsiderado. Além disso, provavelmente, como o juiz, nos dias de hoje, está com muita pressa, porque tem sentença para fazer, porque tem outra audiência para fazer, etc. Desculpa, estou me ligando aqui. Ele provavelmente vai indeferir esse seu depoimento. Eu lamento, mas é a verdade. Mas muito obrigada. Nada, imagina. Como eu já mencionei, o preposto, por motivos que eu não vou repetir, tem que sempre ter conhecimento dos fatos. Sempre. Não sei se quando vocês eram crianças, porque eu certamente sou mais velho do que a grande maioria aqui, mas se quando vocês eram crianças, se vocês brincaram, tinha um jogo, uma brincadeira boba de menino, né, que era o Vaca Amarela, né? E quem falar primeiro vai fazer uma coisa meio complicada, que eu não vou falar aqui, mas eu brinco numa espécie de vaca amarela jurídica para o preposto. O preposto não pode falar não sei. Mas como é que o preposto pode não falar não sei? Eu já expliquei, conhecendo profundamente o processo em que ele atuará. Chegar lá como preposto, nem sabe o que está acontecendo, inclusive no pressuposto de que não será ouvido, é um erro crasso, que não raro custa caro. Inclusive por valorização profissional pessoal, né? O preposto deve ler com atenção e profundidade, conhecer o processo, porque com isso ele contribui para a empresa que ele está representando. Então, conhecimento dos fatos. Conveniência da oitiva, bom, já falei sobre isso, né? Sempre a conveniência da oitiva à parte contrária, e não da própria. E pode parecer um preciosismo, né? Eu escrevi aí que a parte deve responder às perguntas do juiz de forma direta, sem rodeios e na exata medida do que for perguntado. Meus caros, isso é uma questão quase matemática. Se tudo que você, preposto ou reclamante, disser apenas será aproveitado de tudo que você disser, aquilo que representar confissão, quanto mais você disser, maior vai ser a probabilidade de você confessar alguma coisa. Então, o juiz... E é até um tanto irritante, de vez em quando, em audiência, nós perguntamos, qual é o horário que o senhor trabalhava? E o sujeito diz, olha,
Eu trabalhava de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, mas de vez em quando, tinha alguns sábados que eu ia lá e eu trabalhava, e aí, doutor, e aí o cara começa a contar história e vai lá longe, não vê nada do que a gente perguntou. As respostas têm que ser, devem ser, isso não é por grosseria, embora de vez em quando pode ser por grosseria do juiz também, mas não é por uma questão de impaciência ou de grosseria do juiz, é melhor para a parte que ela seja concisa, responda apenas o que o juiz perguntou, é vantajoso para ela própria e ainda escapa-se do risco de aplicação. Vocês estão vendo aí no meio da tela, do artigo 386 do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho. Porque se por um acaso o juiz entender que a parte ouvida está se utilizando de evasivas, está escapando às perguntas, mudando de assunto, etc., você veja aí que o juiz declarará na sentença que houve recusa de depor, isso implica confissão ficta. Ou seja, só há prejuízos em... Tudo que se pode colher na própria oitiva é dano, prejuízo. Quanto menos se falar ali, melhor. Se houver a dispensa da oitiva, melhor ainda. Não é à toa, só para encerrar essa parte, que quando o juiz pretende dispensar a oitiva de uma parte, reparem, ele pergunta ao advogado da outra. Dona Maria, advogada, a senhora faz questão da oitiva do depoimento do fulano aqui? É a parte contrária, para a parte contrária que nós fazemos esse questionamento. E não para a própria parte, porque a própria parte não deve ter interesse na sua oitiva em juízo. Professor Rodrigo, me permitem uma interrupção, você me permitiria? Sem dúvida, diga lá. Ontem nós falamos, colegas advogados, sobre concisão. E aí nós falamos sobre a importância, não foi? Da concisão para o advogado. Olha como isso me chama a atenção aqui agora. A aula de ontem foi sobre concisão. Como é importante nós trabalharmos a perspectiva da concisão para que o colega advogado possa ensinar o preposto, a testemunha, técnicas de concisão. Me parece que é isso que o professor Rodrigo coloca aqui. Eu confesso que eu não sabia, estou aqui aprendendo, obviamente, a perspectiva com o professor Rodrigo sobre a comunicação em audiência trabalhista. Então, é preciso entender que isso tem técnica. Então, um dos pontos fundamentais, que é a diferença entre concisão e objetividade, não é nesse caso específico, beiraria quase que objetividade, que a objetividade está ligada à perspectiva de uma resposta única e exclusivamente ao que foi perguntado pelo magistrado, se eu entendi bem, né? O magistrado perguntou, que dia que você trabalha, a que momento você trabalha? Eu trabalho de tal hora a tal hora. Qualquer outra informação, além disso, não é bem-vinda. Ou seja, mais do que concisão, fala-se aqui no Instituto Linguístico da objetividade. É isso mesmo, professor Rodrigo? É resposta assim, papum, perguntou isso, respondeu isso. É isso, né? É só isso. E nada além disso. Aonde que você trabalha? É muito comum. Aonde que você trabalhou com reclamante? A resposta certa e verdadeira seria, hipoteticamente, na agência da Avenida 85. É isso. Mas, não raras vezes, qual é a resposta? Onde que você trabalhou com reclamante? Olha, doutor, quando eu era gerente, eu não trabalhei com ele, não. Mas isso eu não quero saber. Não é isso, não. Eu quero saber só quando foi que você trabalhou com reclamante. E, de vez em quando o juiz parece impaciente, e ele pode estar mesmo, com essas aparentes evasivas, quem é destinatário dessa aparente impaciência do juiz, às vezes fica chateado com o juiz que o está protegendo. Porque quando eu digo, Carlos André, por favor, se atenha ao que eu lhe perguntei, eu estou te protegendo contra a possibilidade de você confessar. Isso já deveria ter sido explicado à parte, à testemunha, antes da audiência, né? Mas, de vez em quando, acontece até demais, né? Não é tão pouco frequente assim, isso ocorre em audiência, né? Mas sigamos. Isso com relação às partes, né? E quanto às testemunhas? Quais são os erros que costumeiramente são cometidos? Eu vou parar um minutinho de compartilhar aqui com vocês, porque eu quero puxar aqui uma decisão do tribunal. Estava ontem ainda na página do TRT, eu deixei separadinho para mostrar para vocês, e agora
Estou tendo dificuldade de achar. Na página principal do TRT da 18ª Região, no dia de ontem, a notícia principal era esta aqui, pessoal, que eu vou compartilhar com os amigos aqui. Vê se apareceu aí. Ó. Vejam, publicado em 22 de novembro, tá? Segunda turma mantém decisão de magistrada que dispensou testemunha que afirmou torcer pelo autor do processo. Chegou lá na audiência, na hora de antes de tomar o depoimento da testemunha, toma-se o seu compromisso legal, verifica-se a sua isenção de ânimo, né? Meus caros, há coisas que são evidentes, mas que não precisam ser verbalizadas. Ninguém vai a juízo para prejudicar aquela pessoa que o convidou. Parece de uma obviedade que salta aos olhos, né? Mas quando o juiz pergunta, e ele sempre pergunta, pode variar os termos, se para você faz alguma diferença que o autor ou o réu vençam a ação, se você, qual é o seu grau de amizade com o réu, você é muito amigo do réu, você não deve dizer, como é evidente, não, eu quero que ele ganhe, eu estou torcendo para ele, eu sou muito amigo dele, você é um irmão para mim. Olha, tudo isso sugere ausência de imparcialidade, coisa que se espera da testemunha. Isenção de ânimo, né? Melhor, uma expressão melhor, mais feliz aqui. Eu já tive testemunha que, palavra de honra que estou falando a verdade, já tive testemunha que antes de eu colher seu depoimento me disse que aspas, doutor, eu amo fulano. Como é que eu vou ouvir essa testemunha? Qual é o grau de isenção que pode ter, né? Então, é preciso que as testemunhas sejam prévias. Isso é diferente de mandar a testemunha mentir. É explicar para ela que, quando o juiz fizer essa indagação, que é para dizer, não, eu estou aqui para dizer a verdade. Eu espero que ela tenha para isso mesmo. Eu estou aqui para dizer a verdade, para mim não faz diferença, minha relação com fulano ou fulana não me impede aqui de dizer a verdade, eu quero só que a justiça seja feita. Esse tipo de resposta, que eu espero seja verdadeira, mas que não induza previamente a invalidade das declarações que essa testemunha prestará. É preciso explicar, inclusive, para evitar situações vexatórias, né? Outra vez, meu caro Lambert, teve uma testemunha que era um sujeito meio bronco, né? E eu perguntei para ele, usando a linguagem do código, eu errei também, né? O sujeito era uma pessoa mais simples. Eu perguntei a ele se ele era amigo íntimo do reclamante, porque a lei diz que o amigo íntimo não pode ser testemunha. Se ele era amigo íntimo do reclamante. E a resposta dele, literalmente, foi: doutor, eu sou homem. Ele não era amigo íntimo do cara, não. Então, antes da audiência, para evitar prejuízo, você imagina o prejuízo que pode ter sofrido o reclamante nesse processo que você está vendo aí, a notícia? Eu não conheço o processo, mas é possível que tenha levado uma única testemunha, que era a base de sustentação de todas as suas alegações. A testemunha não teve nenhuma validade de suas declarações, porque ela disse que torcia para o autor do processo. Não vou mentir para vocês, se eu sou testemunha de quem quer que seja, e me dei ao trabalho de parar a minha vida e ir até a justiça para colaborar com a justiça, evidentemente que eu torço para ela ganhar. Se eu não acreditasse nisso, eu não ia lá. Mas a pergunta está sendo feita no sentido jurídico. O que o juiz está querendo dizer, está querendo saber a rigor é se você tem isenção de ânimo, se você responderá com honestidade, etc. Isso precisa ser explicado para o advogado, para a testemunha, antes da audiência. Repito, isso não tem nada de legal, nem de antiético em assim agir. Ao contrário, é apenas, no melhor sentido do termo, preparar a testemunha para a audiência. Além disso, o advogado deve verificar, obviamente, se existe grau de parentesco, mas principalmente essa questão da amizade deve ser tomada em conta. Eu não vou me estender quanto à segunda menção que eu fiz aí, porque o Carlos André, remeto ao que o professor Carlos André disse agora há pouco. Respostas objetivas.
no limite do que for perguntado. Do contrário, corre-se o risco de passar a impressão de que a testemunha está tergiversando, fugindo do assunto, o que vai prejudicar o convencimento do julgador, como é óbvio, né? Quanto ao advogado, principalmente nesse período de pandemia, isso está recrudescendo, prestar atenção quando possível, né? Na pandemia, às vezes, em audiências remotas, não dá para ele acompanhar a ata. Mas se o advogado tem acesso, em audiência presencial, ele tem acesso ao que está sendo escrito, redigido na ata, prestando atenção no que se passa na audiência, não fazer perguntas que já foram feitas anteriormente pelo magistrado ou pela parte contrária. É chato falar o que eu vou dizer agora, mas mesmo chato é verdadeiro. Tal como o reclamante, o reclamado e seus advogados, obviamente o juiz é humano, né? Tem gente que não acredita, mas o juiz é gente também, viu? E tem reações humanas. Essas perguntas repetitivas irritam. Você, por um acaso, gosta de quem te irrita? Você, por um acaso, não percebe que é possível que você não faça à vontade, não atenda aos desejos? Não estou falando em juízo, não. Estou falando fora dele, nas relações cotidianas. Você não atende ao desejo e às vontades de quem te irrita? Pois é. Inconscientemente, isso pode acontecer no processo. De tal sorte que aquela insistência, aquela repetição de argumentos é desnecessária. Mas o juiz pode ter feito errado. Eu sei. O juiz é grosseiro. Eu tenho um juiz não sei aonde que é insano. Olha, isso tudo pode acontecer. Em nenhuma hipótese e em nenhuma situação, todavia, eu não conheço nenhum caso em que seja vantajoso comprar briga, ou discutir, ou bater boca com o magistrado. Não conheço nenhum caso. Ao contrário, o que eu conheço e testemunho o quanto advogados corteses, educados, ponderados, têm vantagens, inclusive no momento da decisão, conscientes ou inconscientemente. Mas se o juiz passa do ponto, existe um antídoto tão simples e tão fácil e que pode ser utilizado de forma tão singela e eficaz. O protesto. Basta registrar o protesto. Está tudo resolvido. Não precisa esticar o assunto. Nossa, mas o juiz fez um absurdo completo. Você registrou o seu protesto? Pronto, passa. Vamos, segue em frente. Comprar briga com o juiz é uma bobagem sem tamanho. É igual no jogo de futebol, né? O juiz pode estar apitando mal contra um determinado time. Adianta alguma coisa os jogadores desse time irem lá peitar o juiz? Vão ser expulsos. Vai piorar a situação. É exatamente a mesma coisa, a analogia, que eu só cogitei agora, mas é perfeita mesmo. Então, o que eu coloquei ali, o respeito à própria testemunha, à parte contrária e ao juízo, são importantes. Há alguns advogados, especialmente em início de carreira, que talvez querendo mostrar serviço ao seu cliente que está ali do lado dele, tenta demonstrar uma certa... atua de uma forma um tanto agressiva com a parte contrária. Isso é absolutamente contraproducente aos olhos do magistrado. Absolutamente contraproducente. Muito pelo contrário, quando um dos advogados é agressivo com o outro, que se mantém calmo, tranquilo, ponderado, pode crer. Esse aí já ganhou pontos no consciente e no inconsciente do magistrado. E isso pode ser valioso lá na frente, inclusive no momento de se julgar o processo. Se o doutor Rodrigo também me permite, eu estou sendo chato aqui, professor Rodrigo, me permita. Esse é um dos pontos mais importantes, inclusive nós temos dialogado aqui no Instituto Carlos André, a importância do artigo 45 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, a chamada linguagem escorreita. Mas, infelizmente, doutor Rodrigo, o que nós temos observado, por lamentável, é uma percepção, digamos assim, no dia a dia, de modelos de comportamento que sejam, digamos, pouco escorreitos, né? Nós temos modelos cada vez mais agressivos, de percepção, e parece que não vivemos num Estado democrático de direito. Eu queria só dizer que isso é linguagem. O que o senhor está falando, me permito dizer, para mim é completa e absoluta uma coisa que se chama etiqueta. Basicamente isso, etiqueta
né, em termos de comunicação. Peço escusas pela interrupção, mas é porque são informações tão importantes que eu não poderia deixar passar. Não, é verdade. Não sei se vocês já repararam, muitas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana e valores que nos são caros na nossa vida cotidiana se reproduzem na audiência, que é um microcosmo das relações humanas como um todo. E a boa educação traz ganhos assim que você nem tão extraordinários em todos os aspectos da vida, mas inclusive em audiência, que com o tempo a gente percebe, né? Por isso que eu lamento alguns profissionais, que eu já ouvi essa frase, porque eu sei que tem juízes que passam do ponto, pessoal, mas eu já ouvi frases do tipo: juiz comigo não folga não, que ele sabe que eu não deixo. Meu amigo, então, você deve já ter levado muita lambada em sentença sem nem saber, por conta desse comportamento agressivo e buscando conflitos quase em sentenças, em audiências, né? Mas não é só com o juiz que eu estou dizendo, não. Tratamento respeitoso também com as testemunhas. Isso, inclusive, está previsto expressamente na lei, né? Está aí na sua tela, 459, parágrafo 2º. Porque, de vez em quando, a gente tem a impressão de que algumas inquisições, algumas condutas de alguns poucos, eu espero, né, que não seja o caso de ninguém aqui, inclusive advogados, que parece que acham que as testemunhas, especialmente da parte contrária, são seus inimigos, que precisam ser postas contra a parede, quase massacradas. Isso foge, inclusive, à expressa disposição legal, como você pode ver aí. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Ponto. Outra coisa com relação à oitiva, e está ligada àquela objetividade a que o professor Carlos André se referiu agora há pouco, a ideia de inquirir partes e testemunhas para provar uma série de situações impertinentes, desnecessárias, que não são objeto de prova. E, no começo, eu vou falar por mim, tá certo? No começo desse tipo de inquirição, eu costumo ter paciência, no sentido de que, doutor, essa pergunta é impertinente, mas dela decorre alguma outra depois que o senhor vai complementar, né, para a gente ver qual é o sentido. E aí o advogado faz isso. A prova, como está escrito aí, é para convencer quem vai julgar, e não para ficar enchendo os autos de informações desnecessárias, né? Eu acho, pessoal, todo mundo acha, né? Todo advogado acha que é bom, todo juiz acha que é bom. Eu tenho a impressão, porque eu me esforço para isso, minha amiga Michele pode confirmar ou negar. Se bem que ela não vai negar o que eu vou falar aqui, porque ela é educada, né? Mas eu tenho a impressão de que eu sou educado em audiência. Eu tento ser bem educado em audiência. Muito. Eu espero que todos que dela participem também o façam, né? E o juiz, muitas vezes, seguindo, todo mundo aqui deve já ter ouvido o juiz dizer algo do tipo: doutor Carlos André, o senhor tem certeza que o senhor quer ouvir a testemunha que o senhor trouxe mesmo? Doutor Carlos André, o senhor não acha que talvez seja desnecessária a oitiva dessa testemunha? Não seria melhor dispensar a oitiva dela? Eu estou dizendo para o doutor Carlos André que não precisa. Na maior parte das vezes, nesses casos, a mensagem subjacente é: Carlos André, você já ganhou o processo, você quer arriscar mesmo ouvir essa testemunha? Você tem certeza? Essa frase, então, é pior ainda. Doutor Carlos André, tem certeza que o senhor quer ouvir a testemunha? Olha, nessa hora, não, eu não quero. Agora, se você é um bom advogado, como provavelmente não, como de certo o Carlos André fala o seguinte: doutor, então eu concordo, eu vou dispensar, mas só por precaução e porque eu preciso me cercar de todos os cuidados, afinal de contas, tenho responsabilidade com fulano, Beltrano, só pode registrar que o senhor dispensou e que eu registrei os protestos? Não tem problema nenhum. Pronto. Porque se o juiz for louco, deve ter juízes loucos, né? Eu conheço a frase. Como é que é a história? Você deve conhecer o ditado, né, Carlos? Bunda de neném, cabeça de juiz. Não se sabe o que vem? Pois é. Se o juiz for louco, e a maioria não é, pessoal, mas se for,
você registrou seu protesto e, se a despeito de haver dispensado a sua prova, ele decidir de forma contrária ao seu interesse, não, como você registrou o protesto pela dispensa da prova, você conseguirá, tem uma grande, enorme chance de sucesso em declarar nula aquela sentença e determinar o retorno dos autos para a oitiva daquela mesma testemunha. Mas, na grande maioria dos fatos, isso é uma dica do juiz. Olha, não ouça, não. Você já conseguiu o que você queria. Para que arriscar, né? Então, esses elementos que são tão importantes na vida cotidiana, que eu escrevi aí, né, o Carlos André também mencionou agora há pouco, elegância, cordialidade e até bom humor. A gente gosta de gente educada, a gente gosta... Sobre as dicas do juiz, você me permitiria? Claro. Há um negócio na linguagem, na linguística, que se chama pragmática. Nós temos dialogado sobre isso no Instituto. Então, por exemplo, está ligado à etiqueta. Eu chego a um determinado local, aí eu digo assim a alguém, nossa, mas interessante, né? Aqui está quente. Aí a pessoa que está lá sentada fala, pois é. Na verdade, quando alguém diz, aqui está quente, pragmaticamente, nós temos que inferir, não precisa ser semântica, inferir que ele está pedindo, por obséquio, ligue o condicionador de ar ou, por obséquio, abra as janelas. E nós estamos no nível de pouca inferência, que nós temos trabalhado, um dia nós conversamos sobre isso, não foi? Inclusive, na igreja, um dia o Rodrigo falou uma coisa interessante, não vou aqui colocar o que ele me disse, mas ele me falou, mas por que as pessoas não fazem isso aqui? Eu imediatamente refleti sobre esse detalhe. Há ali uma inferência, há ali uma percepção. Eu acho que está faltando na sociedade contemporânea essa percepção. Essa dica do juiz também eu não sabia, confesso ao professor Rodrigo. Saber isso agora é fundamental, né? Gente, isso é uma informação valiosíssima na minha percepção. Isso é incrivelmente comum. Incrível. Há advogados aqui que já passaram por isso várias vezes, com absoluta certeza. Na hora que eu falei isso aqui, eu não sei nem se ela percebeu que ela fez isso, mas ela já deve ter passado por isso tantas vezes, que a Ruth Luciana, que ela confirmou com a cabeça na hora, ela já deve ter passado por isso. Então, só para arrematar, Carlos, porque eu sei que eu já furei meu tempo aqui em 5 minutos. Como eu quero dar abertura para quem quiser fazer eventuais questionamentos ou comentários, eu só quero caminhar para o encerramento dizendo o seguinte. Bom, antes, Carlos, isso que te foi uma novidade, eu sei que você compreendeu o que eu quis dizer, mas saiba que isso é muito mais comum do que parece. Eu também quero mencionar aqui que o Diego Silva de Sá mencionou, né, que ele conversou com a testemunha. Ele escreveu, complicado é quando instrui a testemunha antes da audiência e mesmo assim ela diz que torce para o reclamante. De vez em quando escapa do controle, né? Não só esse aspecto, acho que é pior, meu caríssimo Diego e demais, quando a testemunha chega lá na audiência, a testemunha é levada pela própria parte e na audiência ela conta tudo o contrário do que ela narrou ao advogado, mas ruim mesmo. É quando o próprio reclamante ou o preposto conta uma história oposta àquela que está na peça apresentada pela parte. Então, se o reclamante, no seu depoimento pessoal, contraria tudo que ele alegou, ele fala que trabalhava lá, fazia 1000 horas extras. Na hora do depoimento, que hora que o senhor trabalhava? De 8 a meio-dia, de 2 às 6, só de segunda a sexta. Nessa hora, e por causa dessas situações, que os advogados certamente já passaram por ela, o que eu diria é que os advogados façam algo que eu sei que a grande maioria faz. O quê? Na hora que estiver colhendo, nem interrogando, né, conversando com o seu cliente, extraindo informações dele, escrever tudo que ele te falou e bota ele para assinar. É isso que você falou? Olha, assim. Se o cliente fizer uma bobagem dessa em audiência, o juiz pensará uma de duas. O sujeito, ele enganou o advogado ou o advogado quer me enganar. Essa última hipótese é muito ruim para o advogado. Então, aqui, ó, eu escrevi isso na petição inicial, porque olha aqui o depoimento dele. O cara chega lá na hora, fala tudo ao contrário, o que o advogado pode fazer, né? Isso acontece com alguma frequência, infelizmente. Só para encerrar aqui, em consonância com tudo que eu disse, até isso aqui não é uma aula, não é algo jurídico em sentido estrito, né?
eu quero lhes dizer o que está aí no meu último ponto. Elegância, cordialidade e até bom humor. Você faz amigos, provavelmente, porque você gosta das características particulares dele ou dela, e nós normalmente gostamos de gente elegante, cordial, bem-humorada. O juiz também gosta. E nós temos obrigação de decidir com imparcialidade. E eu tenho certeza que todos nós tentamos ao máximo isso, mas nós somos humanos e simpatizamos e gostamos mais de uma pessoa ou outra por fatores até imperceptíveis e inconscientes. Passar uma boa impressão, não raro, ajuda muito. Na hora de sentenciar, não é nada raro que nós estejamos frente àquela chamada zona gris, em que você tem absoluta dúvida a respeito de qual caminho tomar, e a boa impressão humana passada ao juiz, à outra parte, pode ser decisiva nesses casos. Então, é fundamentalmente o que eu queria passar a vocês aqui hoje, né? Espero que seja útil ao pessoal, a alguém aqui, e fico à disposição para eventuais questionamentos, meu querido Carlos. Muito obrigado. Bem, não poderia esperar nada diferente do que isso, né? Uma fala extraordinária, né? Digo isso, né, no sentido mais estrito da palavra, né? Extraordinária, né? Acima realmente daquilo que é ordinário, daquilo que é comum, e muito prática, muito prática. Doutor Júlio Vecchi, gostaria de fazer uma pergunta ao professor Rodrigo. Doutor Júlio, por obséquio. Boa noite a todos. Eu peço desculpa aqui pela questão da câmera. O sinal aqui está ruim e se eu ligar, infelizmente, não vou poder ter uma boa imagem. Mas eu discordo do Dr. Rodrigo quando ele diz que não foi uma aula. Foi uma belíssima aula. Belíssima aula. E é uma pena, Dr. Rodrigo, que, infelizmente, nas faculdades não seja passado esse conteúdo. Não seja passado aquilo que o advogado, muitas das vezes, na vivência dele, porque uma aula prática, assistir uma audiência ou outra, ela não traz... Sumiu. Seu áudio foi cortado. É que ele fechou, está fechado o áudio dele. Aí. Oi, desculpa. Então, doutor, seria ótimo termos nas faculdades aulas do tipo a aula que o senhor deu hoje, que, como o senhor reiterou por diversas vezes, não se trata de orientação, se trata de situações cotidianas dentro da Justiça do Trabalho. Eu advogo pelo Grupo Novo Mundo e a gente passa por situações em vários estados, por vários juízes, por vários profissionais, que traz a narrativa de tudo que o senhor falou. Uma belíssima explanação, totalmente isenta, totalmente objetiva e transparente, e que, para todo mundo aqui que teve a oportunidade de ouvir, eu torço e espero para que coloque em prática, porque, de fato, isso faz toda a diferença do profissional. A gente vê juízes, profissionais, colegas, ex-adversos aí da mesma forma, e que foi muito prazeroso ouvir o senhor, como na época também das reformas trabalhistas, eu participei de várias, do senhor com outros juízes e profissionais do direito aqui dentro de Goiânia. Eu sou mineiro, mas parabéns aí, doutor Carlos, pela iniciativa, parabéns a todos que participaram. Foi uma belíssima de uma aula e obrigado aí por ter me deixado participar. Meu caro Júlio, primeiro, obrigado aí pela generosidade, pela gentileza dos comentários. Seu sobrenome é Vecchi, e eu tive uma querida colega de faculdade, Andréia Vecchi, aqui de Goiânia, não sei se vocês têm alguma relação de parentesco, eu não a vejo há muito tempo. Mas, reforçando isso, parte do que eu disse aqui, né, o quanto a boa educação nos traz vantagens e o quanto a cordialidade às vezes até nos impressiona.
Eu vou até fazer uma confissão aqui. Quando eu fui... Vocês já devem, quem tem contato com o Instituto Carlos André, já devem ter visto isso, percebido isso, porque chama a atenção pelo inusitado. Na primeira vez que eu fui lá, e quando eu fui convidado para ir lá, eu fui... o pronome de tratamento que me foi dirigido foi diletíssimo. O professor Carlos André usa muito esse pronome de tratamento, inclusive em aulas. Os empregados, os funcionários, né, os colaboradores, como se gosta de dizer, do Instituto Carlos André, eles tratam, eu presenciei isso, uns aos outros por diletíssimo, diletíssimo. Isso chama atenção porque você não vê isso em outros lugares. Eu nunca vi, pelo menos. Eu já tive a chance de dizer ao professor Carlos André que isso me bem impressionou. Porque depois da primeira ou segunda vez que você estranha, você está num ambiente em que isso acontece o tempo inteiro, depois da primeira ou segunda vez que você estranha, passado esse estranhamento, e se você parar para pensar, o grau de respeito que está embutido nessa ideia de você ser tratado dessa forma, né? Já vale a pena. Eu comecei essa aula de hoje aqui falando a mais pura verdade. Eu tenho o máximo prazer de atender um convite do professor Carlos André por uma questão pessoal, mas também do Instituto, por essas coisas, né? Por um tratamento, uma coisa tão pequena. Não custa nada, né? Não é custoso para ninguém fazer isso. Eu não estou falando que todo mundo precisa chamar-se uns aos outros de diletíssimo, né? Não é isso que eu estou falando, não. Mas é algo próprio lá do Instituto e eu acho que se angaria vantagens, inclusive com isso. Agradeço pela deferência. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado, doutor Júlio Vec. Doutora Andréa Vec, inclusive, colega, vou falar com ela. Doutora Andréa Vec está no CAT, no Conselho Administrativo Tributário, hoje, doutor Rodrigo, e tem estudado muito para o Itamaraty, uma colega genial, genial. Doutor Júlio, cumprimentá-lo também. Nós estamos, acho que nos conhecemos recentemente lá no Grupo Novo Mundo, salvo engano, eu tive a honraria de ser apresentado ao senhor. Obrigado pela deferência. Doutor. Obrigado pela deferência da sua presença aqui. O Novo Mundo é uma empresa que nós admiramos muito, assessoramos. Muito obrigado pela deferência. Eu agradeço. Obrigado. Algum colega gostaria de fazer algum questionamento? Quero dizer o seguinte, isso que o doutor Rodrigo fez hoje, que foi de fato uma aula, né, extraordinária, nós teremos no Instituto Carlos André, porque nós temos a honra, veja só, é isso que eu falava hoje aos colaboradores aqui no Instituto Carlos André, de dizer diletíssimos, e aí ratificando diletíssimos, né? Poucas são as instituições que têm a honraria de ter, por exemplo, o doutor Rodrigo Dias, para falar sobre este assunto especificamente, que é algo muito importante para a advocacia, né? Para a comunicação da advocacia, não é especificamente só para o indivíduo, né? Para o João, para o Pedro, para o Lucas, mas para a advocacia, para o crescimento efetivamente da advocacia. E nós vamos ter esse curso com o doutor Rodrigo aqui. Então, aquilo que não é passado na faculdade, saibam, aqui nós vamos ter. Nós vamos ter, sim, um curso específico com o Dr. Rodrigo Dias, que, inclusive, já gravou algumas aulas, salvo melhor juízo, a respeito desse assunto, especificamente. Nós vamos, na sexta-feira, dialogar com os senhores a respeito desse assunto. Eu, mais uma vez, agradecer. Eu sei assim, o que significa, tenho a consciência do que significa a presença do Dr. Rodrigo Dias aqui. Ele sabe disso. E serei, assim, eternamente grato, né? Dentro daquela lógica. Eu sempre digo, sabe, doutor Rodrigo, do Tratado da Gratidão, né? do São Tomás de Aquino. Eu, particularmente, gosto muito desse Tratado da Gratidão. Ele diz que há 3 níveis de Tratado de Gratidão. O primeiro e o mais superficial é falado em inglês, né? Em inglês que o senhor também domina tão bem, né? Que é você é bem-vindo, né? O mother-in-law, o father-in-law, segundo a lei, é simplesmente um tratamento superficial. Já no segundo grau, diz Tomás de Aquino, a perspectiva de algumas línguas neolatinas, como o próprio francês, como o próprio espanhol, né, o italiano, grazie, grazie. Eu falava ontem com o meu querido amigo Pasquale, né, ele está na Itália, ele tem casa na Itália, está morando lá. Ele, grazie, Carlos André, grazie, né, em francês, de rien, de nada, etc. Né?
que trabalhar na perspectiva mediana da superficialidade. Mas saiba de uma coisa, o senhor tem, né, eu tenho alta conta no grau mais profundo, que é o terceiro grau, o terceiro nível da gratidão, que é da nossa última flor do laço, da língua de Machado de Assis, da sua língua, da minha língua, que é o obrigado. Eu já disse isso ao senhor algumas vezes, assim, eu me sinto realmente obrigado a você e obrigado a todos que estão aqui. Então, receba meu carinho fraterno e eu gostaria de estar com você, de fato, lá em Montevidéu, para torcer. E aí, veja só que loucura, publicamente eu tenho que dizer isso. Torcerei pelo rubro-negro. Mas é claro, mas aí não é favor, não, é por causa do outro time. Não, mas em razão de você. Saiba disso. Muito obrigado, viu, pelo espetáculo que foi hoje. Um abraço aos meninos, também à esposa, todos aí, que Deus ilumine. Eu também, só para encerrar, Carlos, queria agradecer também a atenção aqui, que foi grande, aos comentários que eu li aqui no chat agora, pessoal, muito bacana. A Michele levantou a mão, então deixa eu atendê-la antes de eu dar os agradecimentos finais, né? Diga, minha querida. Eu quero confirmar, né, as palavras do Dr. Carlos André com relação ao Dr. Rodrigo, né, dizer para mim que é uma honra e motivo de gratidão também, no mais alto grau, viu, Dr. Carlos André, trabalhar com o Dr. Rodrigo todos os dias. Seu microfone desabilitou, Michele. E eu também fui aluna do Dr. Carlos André. Então, é um privilégio para mim estar aqui hoje. A gratidão. Agradeço aí também aos organizadores do evento. Obrigado, doutora Michele. Eu me lembro muito bem da senhora e eu dizia hoje, né, aqueles que trabalham com o doutor Rodrigo, porque de fato são muito bons, e realmente a senhora consigna e ratifica isso. Bom, então, para ter isso... Bom, Carlos André, você me valoriza mais do que eu mereço, eu te agradeço por isso. Nem todos que trabalham comigo são extraordinários, mas a Michele é. Você não tem noção, eu já falei, ela é secretária de audiência. Para quem não sabe, secretário de audiência, a maioria aqui sabe, né? A secretária de audiência, tradicionalmente, registra os depoimentos nas atas de audiência, né? Digita e tal. Normalmente, isso não é necessário comigo, porque eu digito a minha audiência. Então, nós estamos conversando, Carlos André, se fosse um depoimento, quem já fez audiência comigo já viu, né? A pessoa responde, eu vou lá, eu vou digitando. Com o tempo, a gente vai melhorando, então eu digito muito rápido. Quando a pessoa acaba de dar informação, eu quase já terminei de fazer o registro. E com isso ganha-se tempo, né? Porque a audiência é na minha visão muito particular agora, né, há um diálogo de loucos, né, meu caro Carlos André, que normalmente é assim. A Michele está secretariando e eu estou te inquirindo. E eu te pergunto, Carlos André, quando foi que você deixou o serviço? E aí você diz, no dia 10 de outubro de 2020. Aí eu viro para a Michele que deixou o serviço em 10 de outubro de 2020. Isso não tem lógica nenhuma, né? Então eu prefiro eu mesmo digitar. Então a Michele... quanto a essa parte do serviço, que normalmente a central do secretário de audiência, ela não precisa fazer. Mas há algum tempo atrás, a Justiça do Trabalho tinha juízes classistas. E o que o juiz classista basicamente tinha que fazer, o mais importante para nós juízes, era todo o esforço possível para alcançar a conciliação. Alguns, infelizmente, poucos juízes classistas faziam isso bem, tanto que acabaram sendo extintos. Mas a Michele não faz isso bem, ela faz isso extraordinariamente bem. E eu costumo dizer que a Michele é um poupa-tempo meu, porque cada vez que ela faz um acordo, eu sou dispensado de 2 horas de serviço na minha casa. Então, nem todo mundo que trabalha comigo tem, quem me dera, né? Uma capacidade extraordinária. Mas a Michele realmente foi um encontro muito feliz, ela me é extraordinariamente útil. Enfim, tal como a Michele, que eu tive muito gosto de que ela estivesse aqui comigo, também tive muito gosto de estar aqui com todos vocês, prazer grande mesmo. Quando eu puder, meu amigo Carlos, se eu puder ser útil de alguma forma, estou às ordens, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação. Gostaria de lembrá-los de preencher a lista de presença
E também, quem não assistiu a aula de ontem e essa de hoje, elas serão postadas lá no grupo de vocês, tá bom? Muito obrigada, até logo, até amanhã. Vou lembrar, amanhã aula, hein? Mais aula amanhã, não percam. Amanhã nós temos mais uma aula com o juiz, o Thiago Castelhano, tá, gente? Quinta-feira com o Dr. Walter Ventura e na sexta-feira com o Dr. Marco César. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite a todos.